O sol era implacável no alto deserto. Sua luz derramava-se sobre uma jovem mulher agachada contra o tronco quebrado de uma palmeira. Ela não tinha nada para proteger seu corpo, exceto algumas folhas largas de palma. Sua pele nua brilhava com suor, sangue e poeira. Clara Dawson tinha apenas 25 anos. No entanto, parecia como se a vida já a tivesse espancado além de seus anos. Ela pressionou as folhas contra si mesma, tentando se esconder, tentando respirar. Seus joelhos puxados contra o peito. Seus longos cabelos pendiam selvagens pelo rosto. Cada centímetro dela contava a história do medo e da dor. Hematomas escureciam seus ombros. Arranhões corriam por suas pernas e uma ferida profunda em seu lado sangrava lentamente na terra seca. Esta não era a primeira crueldade que ela havia suportado. Seu marido John havia quebrado seu espírito dia após dia. Seu ciúme não conhecia limites. Ele a acusava de traição apenas por falar com outro homem. A cada vez seus punhos batiam mais forte. A cada vez ela orava por misericórdia. Esta manhã a violência tornou-se insuportável. Ela havia aproveitado sua chance, fugido de casa e então corrido para o campo aberto. Descalça, meio vestida, desesperada. Ela correu até seus pulmões arderem. Cada passo rasgava seus pés. O sol cegava seus olhos, mas a liberdade valia a pena. Ela só queria sobreviver. Ela pensou que havia escapado. Ela pensou que havia deixado para trás o monstro, mas o destino tinha mais uma crueldade. Um vaqueiro solitário se colocou em seu caminho. Ele não era John. No entanto, o perigo em seus olhos era o mesmo. Clara implorou para que ele a deixasse ir. Sua voz rachou. Seu corpo tremeu, mas misericórdia não estava nele. A terra estava silenciosa, exceto pela luta. Clara tentou lutar. Seus braços empurraram, suas pernas chutaram, mas sua força havia se esgotado. Ele a forçou para baixo na grama. Seu grito ecoou pela pradaria vazia. Ninguém respondeu, ninguém veio. O sol brilhava acima enquanto seu mundo se despedaçava novamente. Quando o horror terminou, o vaqueiro cavalgou embora sem uma palavra. Ele a deixou quebrada. Ele a deixou sangrando. Clara arrastou-se até o tronco de uma palmeira morta. Ela puxou as folhas afiadas sobre seu corpo, agarrando-as como seu único escudo. Sua pele ardia sob o sol. Seu peito subia e descia com respirações rasas. Sua mente se afogava em vergonha e terror. Ela desejava que a terra se abrisse e a engolisse. Ela desejava que o céu a derrubasse. Todo homem havia sido um monstro. Seu marido, o estranho, ambos haviam transformado sua vida em um pesadelo vivo. Ela se encolheu mais apertado contra a palma. Suas lágrimas secaram na poeira de suas bochechas. Seus lábios se moveram em oração silenciosa, não por resgate, mas por libertação. O deserto se estendia amplamente ao seu redor. Grama amarela balançava no vento quente. O dia se arrastou e então veio um som. Cascos aproximando-se através do silêncio. O coração de Clara bateu forte. Ela agarrou as folhas de palma mais apertado contra o peito e seu corpo tremeu. Era o vaqueiro novamente? John já a havia encontrado? Uma sombra caiu sobre seu corpo. Ela ousou levantar a cabeça. Um homem desceu de seu cavalo. Ele era mais velho. Seus olhos carregavam tristeza, mas também força. Ele se aproximou com cautela. O sol iluminou seu rosto envelhecido. Clara mal conseguia respirar. Era este homem outra besta esperando para quebrá-la? Ou era ele a única alma nesta terra selvagem que finalmente poderia salvá-la? Samuel Carter não se apressou para a frente. Ele ficou parado por um momento, deixando a jovem mulher ver suas mãos, ambas vazias, ambas firmes. Ele sabia como alguém parecia frágil quando havia sido machucado tão gravemente. Clara olhou para ele com olhos arregalados e molhados. Seu corpo tremeu enquanto ela agarrava as folhas de palma contra o peito. Ela estava pronta para gritar, pronta para rastejar para longe, pronta para outro pesadelo. Mas Samuel apenas baixou sua voz e falou o mais gentil que podia. Você está segura agora. Ninguém vai tocá-la novamente. Eu prometo. Algo em seu tom a fez parar de tremer por um segundo. Não era pena. Não era exigência. Era simplesmente verdade. Lentamente, ele tirou a camisa das costas. Era denim velho, desbotado pelo sol, rasgado nos punhos, mas ainda forte. Ele se ajoelhou ao lado dela e a cobriu sobre seus ombros. Clara a puxou apertado, escondendo suas feridas, escondendo sua vergonha. Pela primeira vez em horas,
Ela se sentiu um pouco menos exposta sob a luz do dia ardente. Seus lábios se abriram, mas nenhuma palavra veio. Apenas um soluço, pequeno e quebrado. Samuel não a pressionou. Ele a ajudou a se levantar, cuidadoso como se ela fosse feita de vidro. Ela se apoiou nele, fraca e tremendo, enquanto ele a guiava em direção ao seu cavalo. O rancho não estava longe. Uma extensão solitária de terra escondida da estrada principal. Um lugar silencioso o suficiente para que o perigo muitas vezes passasse por ele. Uma vez dentro da segurança de sua casa no rancho, Clara finalmente falou. Suas palavras saíram em uma enxurrada. Ela lhe contou sobre John, seu marido, e sua raiva ciumenta. Como cada olhar para outro homem era recebido com punhos. Como toda noite ela temia o som de suas botas no chão. Ela lhe disse que havia corrido desta vez porque sabia que se ficasse, ele a mataria. Samuel escutou sem julgamento. Ele derramou um copo de água para ela, colocou pão na mesa e sentou perto o suficiente para que ela não se sentisse sozinha. Quando ela desabou, ele a deixou chorar. Quando ela ficou quieta, ele esperou. Então Clara olhou para ele com olhos cheios de medo. Por favor, não me mande de volta. Se eu retornar para ele, ele me destruirá. Samuel se recostou em sua cadeira, esfregando a barba em seu queixo. Ele havia visto homens como John antes, homens que usavam ciúme como armadura. Homens que acreditavam que uma esposa era propriedade, não uma parceira. E homens assim nunca paravam. Não até alguém pará-los. O quarto estava silencioso, exceto pelo tic-tac do velho relógio de parede. Clara sentou-se do outro lado dele, agarrando sua camisa perto de si, olhando como se sua vida inteira dependesse de sua resposta. Samuel a deixaria ficar, sabendo da tempestade que poderia seguir, ou a mandaria de volta para as mãos do homem que já a havia quebrado uma vez? Na manhã seguinte, depois que Clara contou sua história, o rancho se sentia calmo pela primeira vez. Ela sentou na varanda envolvida na velha camisa de Samuel, observando o sol subir sobre as colinas. Por um momento, ela quase acreditou que o pesadelo estava para trás, mas a paz nunca dura muito no Velho Oeste. O som de cascos quebrou o silêncio. Poeira subiu à distância. Samuel saiu, sua mandíbula tensa. Ele sabia quem era antes mesmo do cavaleiro entrar em vista. John Dawson. Ele puxou seu cavalo para uma parada bem na frente da varanda, seus olhos ardiam de raiva, sua voz mais alta que o vento do deserto. Clara, venha aqui. Você está vindo para casa comigo. Clara congelou em seu assento, agarrando a camisa mais apertado. Balançando a cabeça, seus lábios sussurraram. Não. Mas as botas de John já estavam batendo subindo os degraus. Ele a agarrou pelo braço tão bruscamente que ela gritou. A raiva em sua voz ficou mais afiada. Você acha que pode fugir de mim? Você acha que pode se esconder com este velho fazendeiro? Todo mundo saberá que tipo de mulher você é. Antes que Clara pudesse falar, Samuel estava lá. Sua mão se fechou ao redor do pulso de John, torcendo forte até o homem mais jovem fazer uma careta. A voz de Samuel era calma, firme, mas cheia de aviso. Isso é suficiente. Você não vai tocá-la novamente. John tentou empurrá-lo para trás, mas Samuel não era o tipo de homem para recuar. Aos 56 anos, seu corpo ainda carregava a força de décadas trabalhando a terra. Em um movimento rápido, ele forçou John para fora da varanda e na terra. Clara ofegou, seu coração acelerado, observando o homem que a havia machucado agora deitado na poeira. O rosto de John ficou vermelho, não apenas de dor, mas de humilhação. Ele se levantou, cuspiu no chão e apontou um dedo trêmulo para Samuel. Você vai se arrepender disso. Vocês dois vão. Ele subiu de volta em seu cavalo e cavalgou embora, poeira e fúria seguindo atrás dele. O rancho ficou silencioso novamente, mas o ar estava pesado. Samuel se virou para Clara, seus olhos firmes, mas preocupados. Ele sabia que este não era o fim. John não era o tipo de homem para desistir. Haveria consequências. Clara pressionou o rosto nas mãos. Todo seu corpo tremeu. Samuel colocou uma mão em seu ombro. Não dizendo muito, apenas estando lá. E às vezes isso é tudo que uma pessoa precisa. Agora, pessoal, se vocês ainda estão comigo, podem sentir o quão profunda esta história corta. Se vocês querem continuar cavalgando junto com Samuel e Clara, certifiquem-se de clicar no botão de inscrição. Isso ajuda mais do que vocês sabem. E vocês não querem perder o que acontece a seguir porque John Dawson não terminou. Nem de longe.
E o que ele faz a seguir colocará tanto Clara quanto Samuel em perigo ainda maior. Por um dia ou dois, o rancho estava silencioso. Clara tentou ajudar com tarefas simples, varrendo a varanda, alimentando as galinhas, qualquer coisa para se sentir útil. Samuel a observou lentamente recuperar um pouco de cor em suas bochechas. Ele quase acreditou que talvez John a deixaria em paz. Mas em uma cidade pequena, a palavra viaja mais rápido que o vento. John não voltou balançando punhos desta vez. Em vez disso, ele foi para a cidade e abriu a boca. Ao pôr do sol, metade do salão estava sussurrando que Clara havia fugido para deitar na cama de outro homem. Pela manhã, o ferreiro contou como fato. Ao meio-dia, até a esposa do pregador estava balançando a cabeça. Não eram apenas fofocas feias. Era veneno. John alegou que havia pego sua esposa nos braços do velho Samuel Carter. Ele gritou nas ruas que Clara havia envergonhado seu nome. Alguns homens riram, outros cuspiram. Alguns poucos assentiam como se já soubessem que era verdade. A pior parte era a ameaça de John. Ele jurou que se a cidade tivesse alguma honra restante, eles a enforcariam por traição. Quando Samuel cavalgou para a cidade por suprimentos, ele podia sentir os olhares cortá-lo. Pessoas que ele conhecia há 20 anos não encontrariam seus olhos. Alguns vagabundos murmuraram quando ele passou. Um até cuspiu perto de sua bota. Samuel manteve a cabeça erguida, mas seu coração ardia. Não por si mesmo, mas por Clara. Ela havia sofrido o suficiente, e agora a cidade inteira a pintava como algo que ela não era. De volta ao rancho, Clara ouviu os sussurros também. Uma mulher vizinha veio com ovos, os deixou na varanda e foi embora sem uma palavra. Clara ficou lá segurando a cesta, sentindo-se menor do que jamais havia se sentido. Seus olhos se encheram de lágrimas. Ela perguntou a Samuel com uma voz quebrada se ela algum dia seria livre da sombra de John. Samuel colocou uma mão em seu ombro. Sua voz era firme. Você não está sozinha nisso. Vamos encontrar uma maneira de acabar com isso. Naquela noite, enquanto a lanterna tremeluzia abaixo, Samuel selou seu cavalo. Ele disse a Clara que havia apenas um homem que podia parar essa loucura. Sheriff Miller. Um homem conhecido pela justiça, embora nem sempre rápido para agir. Se pudessem expor a verdade diante dele, talvez a lei finalmente ficasse do lado de Clara. A cavalgada para a cidade, sob a luz da lua, se sentia pesada. Clara sentou atrás de Samuel, agarrando sua camisa, orando a cada batida de casco que esta fosse a resposta, orando que a justiça pudesse ser mais forte que o boato. Mas quando chegaram ao escritório do xerife e viram a multidão se reunindo do lado de fora, vozes subindo com raiva, uma pergunta ardia em ambas as mentes. O xerife ficaria com eles? Ou a cidade já exigiria o sangue de Clara? O xerife Miller saiu na varanda de seu escritório. A multidão se pressionou mais perto, vozes subindo como uma tempestade. Alguns gritaram que Clara havia envergonhado seu marido. Outros exigiram que ela fosse punida. Samuel ficou firme. Clara agarrando seu braço, ambos enfrentando o mar bravo de rostos. Miller levantou uma mão para silêncio, sua voz carregou pela praça. Eu conheço Samuel Carter a metade da minha vida. Ele não é ladrão da esposa de outro homem e eu vi Clara Dawson esta noite. Ela não é uma mulher de traição. Ela é uma mulher de cicatrizes. A multidão se moveu inquietamente. Sussurros se moveram pelo ar. Samuel deu um passo à frente falando claro e forte. John é aquele que fez essas cicatrizes. Ele é aquele que bate e atormenta. É este o tipo de homem que vocês desejam defender? Pela primeira vez, Clara levantou a cabeça. Sua voz era silenciosa, mas cortou a noite. Eu nunca o traí. Eu apenas tentei sobreviver. O silêncio que se seguiu foi pesado. Até as vozes mais altas na multidão vacilaram. O xerife Miller assentiu uma vez, então ordenou que 2 deputados trouxessem John. A lei finalmente havia se voltado e a verdade finalmente tinha peso. John Dawson foi levado em correntes. Seus gritos de negação desapareceram quando a multidão se desfez. Clara se apoiou em Samuel, lágrimas correndo. Mas pela primeira vez, elas não eram apenas de dor. Eram lágrimas de libertação. Dias depois, o rancho se sentia diferente. Clara ajudou Samuel a consertar uma cerca. O sol estava quente, o ar claro. Ela riu suavemente de alguma piada pequena que ele fez.
Pela primeira vez, seu sorriso não estava sombrio de medo. Naquela terra ampla e solitária, duas almas que haviam sido quebradas de maneiras diferentes se encontraram. Sua história não era sobre juventude perfeita ou amor fácil. Era sobre sobrevivência, sobre confiança, sobre escolher ficar em pé quando o mundo tentou esmagá-los. E talvez essa seja a verdadeira lição aqui. Às vezes o amor não chega da maneira que esperamos. Às vezes chega como abrigo, às vezes chega como coragem. E às vezes chega na força silenciosa de uma pessoa que simplesmente se recusa a deixar você cair. E vocês? Se a vida os pressionasse na poeira, em quem confiariam para estender uma mão? E quando o momento chegasse, teriam a coragem de se posicionar por alguém mais da maneira que Samuel fez? Se esta história os tocou, convido-os a dar um like. Isso nos ajuda a continuar compartilhando mais contos do Velho Oeste. E se ainda não o fizeram, certifiquem-se de se inscrever para não perderem a próxima cavalgada. Porque aqui nestas antigas terras de fronteira, toda alma tem uma história. A pergunta é: vocês estão prontos para ouvir a próxima?